Sejam todos muito bem-vindos à quinta edição do nosso projeto tão genuíno que é o Circuito Mulher. Um projeto que visa trabalhar o empoderamento feminino em 9 países, os países de língua portuguesa, essa língua de herança tão importante para todos nós. Que você seja muito bem-vindo nessa palestra. Hoje eu vou chamar um profissional altamente renomado que vai trazer para a gente um insight a respeito de neurociência, mas eu vou deixar esse spoiler para que ele mesmo faça. Quero que vocês recebam nesse nosso palco virtual com muita energia o Leonardo. Léo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tati, pelo convite. É uma imensa alegria poder estar aqui conversando com vocês. Muito bom. Léo, para a gente dar aquela aquecida no pessoal, você faz um pequeno spoiler para a gente. Você vai trazer que tipo de assunto, com qual provocação, né? O que as nossas meninas e os nossos meninos que estiverem aí nos assistindo vão poder ter de insights através do seu conteúdo? Bom, a ideia da nossa palestra é trazer o assunto de: será que existem realmente diferenças significativas entre o cérebro de homens e mulheres? A gente vê muita gente por aí falando: o cérebro da mulher funciona assim, o cérebro do homem funciona assado. Será que isso é real mesmo? O que a neurociência mais embasada traz a respeito dessa questão, de se existem essas diferenças de fato? E vou aproveitar também que sou aqui um homem no meio desse espaço mais feminino, para trazer alguns aspectos do que mulheres importantes da minha vida me ensinaram. Muito bom, Léo. Bom, já estou ansiosa para poder entender um pouco mais se existe essa diferença, porque preciso te confessar, às vezes eu acho que as nossas cabeças funcionam diferente também. Vou ficar aqui com todas, né, anotando tudinho que você vai estar trazendo para a gente, né, de informação. Quero que você se sinta totalmente à vontade, Léo. A partir de agora o palco é seu. Muito obrigado. Bom, vou iniciar então a minha apresentação, trata da questão da neurociência e do feminino, mas antes vou falar um pouquinho só quem eu sou. Bom, eu me chamo Leonardo Lourenço, atuo como médico neurocirurgião, formado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com estágios em Harvard e na Mayo Clinic. Também atuo como escritor, autor dos livros Noocídio e a Síndrome do Gênio da Lâmpada, comunicador e consultor de neurociência, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da Sociedade Brasileira de Coluna, especialista em ética médica e medicina forense pelo Instituto Oscar Freire da USP, pós-graduando do NEC, que é o Núcleo de Neurociência e Comportamento do Instituto de Psicologia da USP. Sou casado, pai de 2 filhos e moro em São Paulo. Bom, queria trazer o assunto que é muito comum a gente ver por aí, que é se existem diferenças significativas no cérebro de homens e mulheres, né? A gente vê muita gente falando por aí: o cérebro do homem funciona assim, o cérebro da mulher funciona assado. Mas será que existem realmente diferenças marcantes no cérebro do homem e do cérebro da mulher? Bom, o que a gente vê em termos de estudos científicos? Que sim, existem diferenças no micro, mas talvez não existam tantas diferenças no macro. Tá? O que eu quero dizer com isso? A maioria dos estudos científicos em animais e humanos foca em características e funções cerebrais específicas, né? Uma subcategoria, um tipo de comportamento, uma área do cérebro, algo muito específico para estudar essas diferenças. E sim, existem diferenças influenciadas pelo sexo quando a gente olha com foco, microcaracterísticas específicas, tamanho, comportamento, essa região, esse tipo de função. Geralmente existe uma influência baseada no sexo. Mas a questão é: o que acontece quando a gente toma todas essas características
de forma mais ampla e no conjunto, né? Essa que é uma questão importante que a neurociência vem trazendo atualmente. Há um estudo multicêntrico feito simultaneamente em Israel, na Alemanha e na Suíça, publicado em 2015, em que foram analisados mais de 1.400 cérebros humanos, de uma forma mais abrangente, envolvendo múltiplas estruturas, múltiplas funções e regiões do cérebro. Substância branca, substância cinzenta e toda a conectividade cerebral. E o que foi constatado através dessa análise bastante robusta, que há muito mais semelhanças do que diferenças quando todas as variáveis, o maior número de variáveis possíveis da análise do cérebro são tomadas em conjunto, tá? Além disso, esse estudo mostra, através do estudo de 1.500 indivíduos, que há uma extensa sobreposição de traços de personalidade, atitudes e interesses e comportamentos entre os sexos. Então, qual é a conclusão que a gente tem desse estudo? Que, embora existam diferenças de gênero na estrutura encefálica, elas não apresentam discrepâncias, nem uma consistência interna suficiente para produzir duas categorias distintas, como um cérebro típico masculino ou um cérebro típico feminino. Não dá nem mesmo para a gente postular um contínuo entre dois polos extremos, em que cada cérebro de um indivíduo pode ser colocado numa escala que vai do mais masculino ao mais feminino. Então, um exemplo, um homem pode ter um símbolo, que é uma região específica do cérebro tipicamente masculino, ter um gosto por cores tipicamente feminino e ter um padrão de comportamento para compras tipicamente masculino. Ou seja, trata-se de uma composição muito mais ampla. E o que a gente sabe? Que não existe nenhum único cérebro humano conhecido até hoje em que todas as características estudadas caiam sistematicamente num único polo mais típico. Então, veja, se não é possível a gente categorizar dois polos, né? Um cérebro masculino e um cérebro só feminino, nem mesmo um espectro num contínuo, uma escala de contínuo de degradê, em que eu vou de alguém com cérebro mais masculino para alguém com cérebro mais feminino, isso não dá para a gente postular ou teorizar baseado no que a gente sabe de neurociência hoje em dia. Como seria, então? Como seria a influência do gênero na composição, na formação, na estruturação do cérebro humano? Bom, hoje em dia, em neurociência, emerge um conceito que é do chamado mosaico cerebral. Há um importante e robusto estudo de revisão publicado esse ano em Israel, em que começa a emergir essa teoria do mosaico cerebral. E ela não invalida, veja, ela não invalida a influência do gênero ou do sexo nas diferenças e nas características específicas que são analisadas. Mas entende que há múltiplos efeitos envolvidos na composição global de um cérebro ou de uma mente, que vai muito além só do gênero. Então, veja, cada cérebro que seria um grande mosaico, em que cada característica específica pode ter uma tendência mais típica masculina ou mais típica feminina, seja num homem ou seja numa mulher. E aí, então, cai por terra essa ideia de um cérebro azul só masculino, tipicamente masculino, ou um cérebro só rosa, tipicamente feminino. Trata-se muito mais de um mosaico, de uma composição em que, para certas características, para certas regiões ou funções, eu posso cair mais numa característica tipicamente masculina ou mais numa característica tipicamente feminina. E agora eu queria aproveitar que eu sou homem num congresso e num evento
que discute o feminino, para trazer um pouco do que mulheres importantes da minha vida me ensinaram. Bom, eu vou trazer, então, inicialmente, a influência talvez mais preponderante, que é a influência da minha mãe. Na verdade, por falta de uma mãe, eu tive três mães. Eu tive a minha mãe biológica, eu tive a minha tia Vilma, que funcionou como uma segunda mãe, sempre morei com ela em toda a minha infância e adolescência, e tive também a minha madrasta. Cada uma delas com um perfil completamente diferente uma da outra. E ter essa convivência e influência, naturalmente tem aspectos negativos e aspectos positivos. Porque cachorro que tem muito dono, acontece duas coisas, né? Ou morre de fome ou de indigestão, como diz o ditado, né? Porque ou pensam que ele não foi alimentado e alimentam, ou acham que o outro já alimentou e passa a bola para o outro, né? Então, não ter uma única referência principal maternal pode ser bastante desafiador para uma criança que ainda carece e ainda está em maturação. Mas também tem as suas vantagens, porque ampliar o meu leque de perspectivas, de opções, evitou que eu tivesse só um único discurso que poderia me levar a crenças mais rígidas, né, que são tomadas como verdades absolutas, como costuma acontecer no desenvolvimento do cérebro de uma criança. A dúvida, né, ter essa dúvida, né, de ter essas múltiplas influências, apesar de ser muito angustiante, poder ser muito angustiante para uma criança ainda imatura, pode ser uma dádiva para um adulto com um repertório maior que queira aprender mais opções e mais perspectivas. E por falar em questão de mãe e de maternidade, isso me dá a chance de falar sobre a neurobiologia dos vínculos, né? Dos relacionamentos interpessoais, né? O que a gente sabe hoje em neurociência é que existe uma tremenda influência do vínculo maternal-filial, mãe-filho, né? Com influência de como isso vai impactar os nossos relacionamentos interpessoais futuros, né? A ocitocina, que é o neurotransmissor que foi popularizado como neurotransmissor do amor, tem picos tremendos na hora do parto e da amamentação, né? Criando um forte vínculo materno-filial. Essa cascata, essa grande inundação de ocitocina que ocorre nessa fundação da estruturação de vínculos serve de base, de referência para outros vínculos que a gente vai desenvolver na vida adulta, como relacionamentos afetivos, profissionais e sociais. E sempre que a gente está se relacionando hoje em dia com alguém, quer seja em qualquer dessas frentes ou áreas, a gente sempre busca, consciente ou inconscientemente, lastros que vêm desta formação inicial da neurobiologia do vínculo maternal, como um lastro que serve de referência para a construção dos nossos vínculos interpessoais na vida adulta. Bom, e queria passar agora um ensinamento de uma outra mulher muito importante na minha vida, que é a minha esposa. Bom, durante o início do meu casamento, havia um comportamento da minha esposa que me irritava profundamente, que era a forma que ela lidava com os problemas, sabe? Eu achava ela muito passiva, muito lerda para resolver qualquer coisa. E aí eu ficava cobrando ela, né? Escuta, você já ligou para o marceneiro? E os orçamentos do interfone não chegaram ainda? Mas, viu, você não marcou ainda a revisão do carro? E por aí vai, né?
Ah, mas como é cômodo, né? A gente ficar despejando as nossas frustrações nos outros, né? A gente é facilmente iludido pelo viés do eu sempre certo e o outro sempre errado, né? Se essa minha postura se tivesse se mantido irredutível daquele jeito, certamente a gente ia caminhar para lados diferentes da trincheira, se desviando cada vez um mais para longe do outro, e o casamento fatalmente direcionado para o fracasso, né? E aí, o que eu fui aprendendo com o tempo é tentar parar de tentar mudá-la, e eu mesmo comecei a mudar a perspectiva que eu tinha em relação àquilo. Então, eu passei a começar a enxergar serenidade, onde antes eu só via passividade. Eu passei a enxergar paz, onde antes eu só via lentidão. Gente, enxergar o lado bom do outro não é uma utopia poliana, é uma questão de saúde mental. Eu não apenas comecei a vislumbrar o positivo da minha esposa, como também eu passei a enxergar a minha própria maldade, né? Porque eu costumava me exibir como competente, ágil, fazedor, trator, que consegue tudo e faz tudo rápido e de forma eficiente. Mas essa aparência que eu queria passar, no fundo, escondia a minha arrogância, meu autoritarismo, minha ansiedade exacerbada e desnecessária. Então, naqueles estágios iniciais do nosso casamento, eu tinha um olhar completamente distorcido e unilateral. Eu considerava ela muito devagar, muito lenta para tudo. Mas e eu? Eu olhava para mim mesmo nesse mesmo aspecto? Não, né? Eu era o certo da situação. Então, eu antes simplesmente não conseguia enxergar os meus próprios defeitos. O problema é o jeito dela. Eu não precisava mudar nada. E óbvio que eu estava completamente enganado. Eu, no fundo, era o bobo da história, né? A verdadeira fonte de sabedoria ali emanava dela. E o casamento teria se arruinado se eu não tivesse mudado para aprender e crescer e me desenvolver a partir desta convivência, né? Então, examinar e transformar com honestidade os nossos próprios podres, defeitos e imperfeições não é um sinal de fracasso. É uma questão, gente, de sobrevivência emocional. A pergunta que a gente tem que se fazer é com quem que a gente está casado? Com uma pessoa ou com o nosso próprio sistema de crenças? Bom, e para finalizar, eu quero falar sobre uma terceira mulher de extrema importância na minha vida, que é a minha filha, né? Outro dia, a gente entrou no carro, eu, a minha filha mais velha, sentou no banco da frente do meu lado, meu filho mais novo e uma amiguinha deles no banco de trás. E aí o meu filho sentou num assento que já é próprio para criança, que é elevado, né? A amiguinha ia sentar do lado dele atrás, mas o assento dela ainda não estava preparado e elevado para a criança. E eu pedi para que ela puxasse, então, uma alça que tem no carro, para ela elevar o banco e ficar na mesma altura do meu filho, que é próprio para criança quando anda de carro. Aí essa amiguinha começou a questionar e cogitar sentar no banco do jeito que estava. Para que ela ia levantar aquilo? Putz, aí eu comecei a imaginar como eu ia explicar para uma criança tão pequena daquela que era necessário, porque o cinto de segurança tinha que adaptar na altura correta, que os policiais podiam ficar bravos, que se vissem que ela não estava com o assento apropriado, que tinha lei para isso, blá, blá, blá. Então, tudo isso eu pensando na minha cabeça. E foi cruzando na minha cabeça. Mas eu não precisei falar nada, porque a minha filha, que estava do meu lado, percebendo o que eu estava pensando, o que estava acontecendo, ela simplesmente virou para trás e disse assim: veja, o rei já está sentado no trono. Agora só falta você arrumar o seu trono de rainha para poder sentar também. Aí nessa hora meu queixo caiu, né? Porque a amiguinha fez num piscar de olhos o que provavelmente demoraria alguns minutos para eu conseguir elaborar e fazer e convencer ela a fazer. Eu pisquei para minha filha, agradeci, dizendo que ela tinha sido simplesmente naturalmente brilhante como ela lidou com aquela situação, né? Então, hoje, certamente, eu posso dizer que eu sou um ser humano muito menos pior pela grata oportunidade
de conviver com todas essas mulheres que marcaram e ainda marcam profundamente a minha jornada, me ajudando a evoluir e me aprimorar como ser humano. E queria deixar aqui, para finalizar, as referências dos nossos livros: o Noocídio, Quem Sou Eu Sem os Meus Problemas, A Síndrome do Gênio da Lâmpada, Como Não Se Tornar Prisioneiro dos Pedidos dos Outros, e os contatos nossos no Instagram, @Dr. Leonardo Lourenço, e no YouTube, Dr. Leonardo Neuro. Muito obrigado pela sua atenção. Léo, a gente aqui tem que agradecer aí, né, essa sabedoria, né, esse conhecimento compartilhado conosco, porque a gente tem, né, tem defendido muito, principalmente no meio corporativo, essa igualdade, né, essa forma de realmente a gente aproximar homens e mulheres para que a gente possa chegar às mesmas conclusões. Independente se somos diferentes, se agimos diferente, eu acho que é porque somos ser humano, e ser humano é diferente um do outro, né? Não é o sexo, né? Não é o gênero que vai fazer, né? Vai criar toda essa diferença. E eu quero super agradecer aí novamente, né, a sua disponibilidade de tempo, um conteúdo tão rico para poder trazer para a gente aí esse conhecimento para os nossos congressistas. Muito obrigada, viu, Léo? Obrigado, Tati, pela oportunidade. É uma enorme alegria poder estar aqui compartilhando com vocês. Perfeito. Bom, você que começou essa jornada agora, fica por aí, olha quanta coisa maravilhosa a gente tem pela frente. Nessa quarta edição do Circuito Mulher, especialmente criada para cada um de vocês, com certeza vai provocar muitos insights, muitas mudanças de pensamento, de comportamento, porque esse é o nosso objetivo. Fazer com que você possa viver a sua melhor versão de vida. Nos vemos na próxima palestra. Tchau, tchau.